Bom dia a todos, bom dia Ezequiel, bom dia Beatriz. Bom dia. Abram as câmeras, liguem as câmeras, por gentileza, para dar início aí à nossa aula. Vamos esperar se o pessoal vai entrar também, outras pessoas irão entrar. Liguem as câmeras, Débora está entrando, Maria Águida. Acabou a aula de ciência já, foi? Acabou. Certo. Acabou a aula de ciências, né? Tá certo. É que página, professor? A gente vai começar daqui a pouco. Eu vou liberar o slide e aí eu vejo direitinho qual é a página, tá bom? Uhum. A gente vai fazer a correção, né? Olha quem tá indo. Minha amiga Júlia. Bom dia, Bom dia, professor. Júlia. Quanto tempo? Cadê ela? Bom Pessoal, dia. bom dia. Liguem as câmeras. Ezequiel ligou. Professor, eu não tenho como ligar porque eu uso pelo computador, certo? Faz o Aí, quê? porque eu uso pelo computador, aí não tenho como ligar. É certo. Da próxima vez providencia aí. Vamos dar um jeito. Certo. Gustavo, Maria Águida, Débora. Cadê? Vamos lá. Tô esperando. Tem que começar. Tô aguardando aí. Vamos lá, Gustavão. Vamos lá, Maria Águida. Vamos lá, Débora. Cuida aí, pra gente começar, senão a gente tá perdendo tempo. Gustavo ligou, muito bem, Gustavo. Débora, tá me escutando, Débora? Tava travando um pouco, mas agora eu tô. Pronto, liga a câmera aí, por favor. Tá. Certo, Beatriz já ligou. Muito bem. Pessoal, como de costume, eu vou transmitir para vocês o slide, tá certo? Então, pelo slide, a gente vai fazer nossas aulas, primeiro com correção, depois com o assunto de hoje, tá certo? Então, aguarda aí que eu estou compartilhando com vocês a tela. Só um minutinho. Pronto. Guilherme está entrando. Estão conseguindo ver aí? Sim. Não? Sim. Pronto. A gente vai começar agora, tá certo? Vamos começar agora, dar início agora a nossa aula, né, que vai falar um pouquinho sobre as correções, óbvio, depois culturas nativas e culturas nacionais. Então, primeiro inicia... Professor. Bom dia, Guilherme. Abram, por favor, por gentileza, o livro de atividades na página de número 11. Tá certo? Então, a gente inicia aí com o livro de atividades, página número 11. Já estou transmitindo a tela para vocês, para a gente poder fazer. Pessoal, nona questão diz assim: centenas de etnias diferentes compõem um mosaico cultural no continente americano. Escolha um entre os seguintes países para citar os principais povos que contribuem para a formação de suas respectivas nações. Essa era fácil, né? Pegava o Brasil e falava um pouquinho. Bia, você botou como aí no seu, Bia? Coloquei o Brasil. Os indígenas, os portugueses e os africanos são os principais grupos, porém também há vários imigrantes europeus e asiáticos. Muito bom, Bia, muito bom. Você falou justamente que os negros, os índios, os brancos europeus compuseram a formação do povo brasileiro. Perfeito. Alguém fez Qual diferente ou página, fez outro professor? país? Ô, professor, eu falei a mesma coisa do que Bia, só que com outras palavras. Não, Então, tudo bem, pode ser. Tudo bem. qual página? Porque não tem uma resposta exata, tá certo? Cada um ia fazer com suas palavras. É uma questão mais pessoal essa aí. Faz uma pesquisa e fala com suas palavras aí sobre essa formação. Eu acho que todo mundo escolheu o Brasil, né? Não é isso? Uhum. Então, ótimo, né? Alguma dúvida? Posso passar para o próximo? Pode passar. Beleza, então vamos para o décimo. A diversidade cultural é uma das maiores riquezas do continente americano.
a diversidade cultural. Por que, Guilherme? Eu botei, pois é um fruto de centenas de anos, desde a colonização até os tempos atuais. Certo, tá certo. É uma herança, né, cultural, né? É uma herança histórica. Então, isso é muito importante, tá bom? O que botou isso aí são frutos da nossa história, da nossa cultura, né? É uma riqueza histórica, é uma herança histórica. Tá certo. Olha aqui, ó. É resultado, tá aqui, é resultado da herança histórica das relações da sociedade com o meio natural, social e político. Então, é muito bacana, né? É uma questão histórica aí essa diversidade cultural. Alguma dúvida ou alguém quer complementar algo, fica à vontade. E aí? Sim ou não? E aí, Júlia? Professor, eu coloquei diferente. Liga aí, Bia. Professor, eu estou escrevendo. Tranquilo. Liga aí, Bia. Pode Eu falar. coloquei é porque atrai turistas, pois em uma só viagem eles podem conhecer várias culturas. Tem a ver também, né? Que atrai turistas, mas a resposta correta não seria essa. Né? A correta, de fato, é sobre a história, sobre a questão da herança, né? Das relações passadas. É algo mais antigo, mais atrás, tá certo? A questão turística é mais recente. Então, a importância não é devido à questão turística, não. É realmente a questão dessa herança histórica que a cultura preserva, tá certo? Então, você tem que falar algo com relação à herança histórica. Então, se você quiser copiar isso aqui, olha, resultado da herança histórica, das relações da sociedade com o meio natural, social e político, fica ok, tá bom? Vamos dar um tempinho para a gente ir para a próxima página. Vocês copiarem aí, quem não copiou, quem fez, quem não fez. Pronto, dá prosseguimento, né? Pessoal, leia esta notícia. Uma lista de 40 empreendimentos de infraestrutura que inclui a construção ou expansão, deixa eu ver, ou expansão de hidrelétricas, linhas de transmissão, estradas, ferrovias, tem previsão de passar por dentro de terras indígenas já reconhecidas pelo poder público, mas que ainda não foram homologadas pelo Palácio do Planalto. A relação de obras envolve desde projetos como a usina de São Luís, dos Tapajós, até a construção da ferrovia transoceânica, o asfalto da BR-319 e a construção da linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista. Há ainda casos de projetos já instalados, mas que aguardam liberação para a expansão. Os 40 projetos cortariam o interior de 20 terras indígenas, que já tiveram seus estudos e demarcação iniciados, mas não concluídos. A notícia corresponde a um dos principais problemas enfrentados pelos povos indígenas, não apenas no Brasil, mas também em outros países do continente. Qual é o problema retratado nessa notícia? O desmatamento de áreas que preservam culturas. Alguém mais? Eu, professor, eu Pode falar. botei a destruição do território indígena que visa preservar a cultura e os modos de viver deles. Também. Pode ser, a resposta de vocês poderiam ser, mas o mais correto seria isso aqui, ó, desrespeito às terras indígenas. É você desrespeitar uma terra que está demarcada, que a gente sabe que é dos indígenas. Então, você está desrespeitando o acordo ali, tá certo? Então, é mais um desrespeito às terras indígenas, cuja demarcação, olha, e posteriormente homologação, com frequência são motivos de tensões. Então, existe muita tensão lá dos grandes fazendeiros, né, querendo tomar essas terras aí, porque são muitas terras, né? É um quantidade muito grande de terra. Então, eles acabam desrespeitando os limites das terras indígenas, tá bom? Então, a principal questão é essa aí, é o desrespeito às terras indígenas. Beleza? Beleza. Pronto. Vamos dar prosseguimento. Deixa eu pegar aqui. E aí a gente finaliza a correção, né? Finalizou a correção. Então, a correção foi feita, é justamente aquela página ali. E aí a gente vai entrar na página de número, deixa eu ver qual é a página para que vocês possam acompanhar. Página 19. Então, abre o livro didático, vão acompanhando aí o que a gente vai falando de acordo com o livro. Hoje, culturas nativas e culturas nacionais.
E na aula que vem Professor, termina, viu? ligar a câmera. Pronto. Na próxima aula a gente termina o capítulo. Vai falar sobre questão racial e a gente finaliza na próxima aula. Com base em dados de 2000 e... Deixa eu ver se alguém entrou mais. Não, ninguém entrou, não. Com base em dados de 2010, estima-se que vivem na América Latina cerca de 45 milhões de indígenas, né? Somando aí 800 povos, que dá 8,3% da população da América Latina. Calcula-se que outros 200 povos, né, vivam em isolamento voluntário, ou seja, existem 800 povos que vivem de forma mais social, já com a sociedade, e existem 200 povos que ainda vivem em isolamento, né, voluntário. As populações indígenas, que atualmente se espalham por praticamente toda a América, são, portanto, parte integrante e essencial da modernidade, longe de comunidades características de um passado distante. Trata-se de sociedades contemporâneas complexas, ou seja, tem muita importância os povos indígenas e é por isso que é importante preservar esses povos, né? A questão cultural, a questão histórica. Então, aqui no Brasil a gente tem conhecimento de vários povos indígenas, inclusive aqui em Pernambuco, né? Em Pernambuco, ali próximo da gente, tem Águas Belas, tem ali ainda o povo indígena naquela região. Então, o governo aí, junto do órgão chamado FUNAI, é que faz essa questão de preservação, de demarcação com os indígenas. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, Ótimo. Eu posso prosseguir? pode. Vamos embora. Aqui, pessoal, nós temos o quê? América Latina, povos indígenas, proporção e quantidade. É um mapazinho que mostra o quê? Povos indígenas sobre a população total. É a questão, o verdezinho aí, é isso. E o laranja, número total da população indígena. Tem um número também, né? No Brasil, você vê, né, que não é tão grande, né? Esse número com relação à população total. Não é tão grande. Nossa população é gigantesca, né? Nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes. Por isso que esse número fica aí bem pequenininho aí, quando se refere ao Brasil. Já na Bolívia, olha a porcentagem de indígenas que tem na Bolívia. Mais de 60% da população lá na Bolívia são de indígenas. Então, tem mais indígenas do que a sociedade normal lá dos bolivianos. Então, tem mais indígenas do que outros povos lá na Bolívia. Até aí, alguma dúvida, pessoal? Não. Então, posso prosseguir, né? Aham. Vamos embora. Pessoal, a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem sido atuante na defesa. Alguém está riscando aí, ó. Quem foi que riscou aí? Apaga. Atuante na defesa dos direitos dos povos indígenas, por meio de diversos mecanismos especiais para eles. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas foi formalizada em 2008 e o Brasil participou bastante dessa declaração aí, que aí é uma declaração que defende os direitos dos povos indígenas, né? Que aí estimula políticas públicas orientadas para a garantia dos direitos básicos desses povos. A gente sabe que não existe muita discriminação com os povos indígenas. E a gente vai ver, pessoal, na próxima aula, um tema bem atual, né? A questão racial, a questão do racismo. E aí a gente tem que entender o que é e o que não é racismo. E também não pode também entender coisas que não são racismo. Então, existe o racismo e existe aquilo que as pessoas dizem que é racismo e às vezes não é. A gente precisa ter esse cuidado, né? A gente viu agora o caso do rapaz que foi morto, foi uma barbárie aquilo ali, um despreparo total. Acho que vocês viram daqueles seguranças, não precisava aquilo tudo, mas a gente tem que entender se aquilo foi racismo ou não. Racismo é quando você mata alguém ou por causa da cor. Eu não gosto de negro e vou matar matou o negro ali por causa da cor. E ali eu não vi como um racismo. Ali eu vi como uma situação em que um despreparo daquele segurança. Foi um despreparo. O cara parece que perturbou lá. Eles foram conter o cara, mas não conteram, né? Conteram excessivamente, né? Foi algo excessivo. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não. E aí? Concordo até. Pelo ponto de vista que o senhor falou. Eu falei que a questão ali, eu não vi como racismo. Eu vi como uma questão ali de violência excessiva daqueles seguranças. Poderia ser um branco, poderia ser um negro. Eles agiram de forma excessiva ali para conter
aquele cidadão. Entenderam? Entendi. Eu não sei se, né, muita gente pensa diferente, e aí cada um vai pensar de uma forma, né? E aí a gente vê muito discriminação com os povos indígenas. E existe muito também discriminação com os povos indígenas. A gente sabe que o racismo existe, né, com os negros, ainda existe, infelizmente. A gente vê alguns jogos de futebol e o pessoal imitando macaco com jogadores. É um absurdo. É um absurdo. Em pleno século XXI existir práticas de racismo. E ainda existe muita discriminação com os povos indígenas, que também chega a ser racismo. Né? Que racismo não é só com os negros, né? Com os indígenas também é uma forma de racismo quando você discrimina os povos indígenas, sendo diferente a eles. Então a gente vai ver um pouquinho, uma reportagem que fala sobre o Peru, né? Uma questão aí da página número 20, que fala um pouquinho sobre uma língua que estava até pouco tempo esquecida e hoje já está sendo bem vigorada lá no Peru. Se chama a língua Quechua. Quechua, tá bom? A gente vai ler um pouquinho. Eu quero que vocês estejam com o livro aberto, na página número 20, para que a gente possa, né, dialogar aí e fazer uma leitura todo mundo junto aí. Eu vou chamando. Lê tal parágrafo aí, Guilherme. E assim tu vai lendo. TV peruana agora tem um noticiário em Quechua, porque isso é um gesto político e social. Além de levar informação na língua originária de milhões de pessoas, nunca Xinque busca a legitimação do idioma no espaço público. Primeiro parágrafo. As plataformas de imprensa estatal peruanas, TV Peru e Rádio Nacional, passaram a contar desde o dia 12 de dezembro com o noticiário conduzido totalmente em Quechua, língua originária da região andina. O programa é o primeiro do tipo no país a ter abrangência nacional. Guilherme. Oi? É para você ler seu nome. Tá aqui, olha. Seu nome, já dicas de sua proposta, como explicou o antropólogo Luiz Minjan ao país. O termo em Quechua pode ser traduzido para o português com o significado de nós. Júlia. Ao criar o noticiário, o governo indica que pretende legitimar a língua no espaço público, historicamente excluída tanto no Peru quanto em outros países da América Latina. Beatriz. O quechua não é a única língua a dividir espaço com o castelhano, trazido pela colonização espanhola. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Informação do Peru, existem 47 idiomas diferentes no país, a maioria deles na região amazônica. A contagem ainda pode ser maior, dado que o próprio quechua, como explica Yataco, se divide em diferentes línguas derivadas que conseguem se comunicar entre si. Isso também acontece com outros idiomas. Muito bem. Vou pedir agora para Gustavo. Exclusão linguística. O estabelecimento de uma língua oficial europeia Isso. em um país que tem grande parte de suas pânicas é considerado uma nova exclusão social por meio do idioma. Pronto, exclusão social por meio do idioma. Muito bem. Eduardo, no caso peruano. No caso peruano, essa imposição se manteve por séculos, tanto deixando marcas importantes na forma como se dá a organização social no país até hoje, de acordo com Iataco, quem nasce com essa língua materna diferente do espanhol já nasce com a exclusão da cidadania. Exclusão linguística significa que há um sistema que coloca algumas línguas como mais privilegiadas. No caso da América Latina, que fala castelhano, o privilégio discursivo é só de uma língua, o espanhol. Dessa maneira, se exclui não apenas as muitas línguas que existem, mas também os seus falantes. É uma forma de criar subalternos, afirma Miriam Yataco,
professor da Universidade de Nova York. Débora, embora. É que eu tava falando com o meu primo aqui que eu tava atrapalhando de prestar atenção. Tá bom. Vamos ver outra pessoa que estava acompanhando aí. Maria Águida. Embora. Bora, Águida. Cadê tu, Águida? Embora a proibição tenha acabado ao longo do tempo, o impacto social de ter o quechua como língua materna permaneceu em duas principais formas: na dificuldade de acesso à estrutura pública e no preconceito. Carla Beatriz, acesso. Dados do Banco Mundial apontam que, dentre todos os peruanos que não têm acesso aos serviços básicos de saúde, 60% falam quechua. Outros estudos mostram como existe uma relação direta entre língua e acesso a todo tipo de serviço público peruano, como educação, ao fornecimento de água, eletricidade, saneamento e meios de comunicação. Antes do reconhecimento do direito de falar quechua no país, quem não falasse espanhol não poderia se comunicar com o médico no hospital público e nem ter acesso ao sistema de justiça do país. Embora as leis tenham mudado, e Ataco diz que a criação de estrutura que inspira o quechua no serviço público está funcionando muito lentamente e que ainda não é de conhecimento geral que existe esse direito. Então vejam só a situação, né? Hoje sim, está melhorando essa situação, mas antigamente não. As pessoas que falavam quechua, por exemplo, não tinham os direitos das pessoas que falavam espanhol no mesmo país, inclusive o sistema de saúde, educação e justiça. Então, era realmente uma discriminação muito grande. Hoje, já existe uma corrente aí, inclusive na própria TV, como foi o início, falando que já existem programas totalmente exclusivos aí nessa língua, em quechua, né, que aí é falado por uma grande parte da população, né, dos peruanos. Alguma dúvida, pessoal? Não, ô professor. Não. Oi, pode falar. Ó, se eu sair do nada é porque meu celular tá com pouca bateria, certo? Certo. Deixa o celular carregando à noite, cara. Pelo amor de Não, Deus. deixa, é porque a bateria tá meio viciada, sabe? Tá viciada, né? Pronto, Aí, beleza. Pois tranquilo. Vamos dar prosseguimento. E aí vem a página 23 em sala. Vocês vão abrir o livro didático na página 23 e vão fazer agora esse resumozinho em sala. São 6 questões, tá bom? Então, qualquer dúvida à disposição aí para tirar com vocês aqui. Tentem fazer aí. Vou dar 10 minutos para vocês poderem fazer. Até dia 25 é para entregar essa foto, tá bom? Vocês vão fazer agora em sala, quando terminar, já me manda a foto. Os outros que for assistir depois, tem até dia 25 para me entregar a foto. E eu vou tirar aqui o slide, tá certo? Vão fazendo aí. Eu estou por aqui. Página 23.
E aí, pessoal, estão conseguindo? Sim, não? Como é que tá aí a Eu situação? tô. Tô Pronto, conseguindo. pronto, ótimo. E aí, Bia, tá em qual? Bia, Oi, tá em qual? eu ainda estou no segundo. Certo, Eu também, professor. certo.
E aí, Júlia, tá conseguindo, Júlia? Tô sim, professor, tô fazendo aqui. Cadê Thalita, hein? Thalita, eu não sei, professor, faz tempo que eu vi Thalita. Sumiu do mapa, não foi ela? Foi. E aí, Agda, tá conseguindo, Agda? Tô. Pronto. Vamos fazer aí, vamos tá pegado.
E aí, alguém terminando? Falta 2 questões. Certo. Eu tô terminando já, prof. Boa. Pessoal, estão me ouvindo? Sim, já vai acabar o tempo, né, professor? Isso. Então foi o seguinte, né? Como não vai dar tempo de corrigir, gosto de corrigir aqui na sala mesmo, na aula mesmo aqui na sala. Não vai ser possível, porque eram questões grandes, né? Tem que ser escritas aí, redigidas. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão levar para casa, né? Fazem aí em casa, não na aula de fato, mas aí vocês me entregam, tá bom? Tira a foto aí, me entrega. Na próxima aula, a gente faz a correção, como eu inicio hoje com a correção. Então, fica feito assim, combinado assim, tá bom? Beleza? Beleza. Pronto, então já vai encerrar. Eu vou aqui dar stop na aula, que já vai faltar menos de 1 minuto. Vocês fazem isso, página 23, termina em casa. Quando for terminando, já vão me dando, enviando as fotos, tá bom? Fiquem com Deus aí, excelente resto de dia e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Tá. Tchau, tchau. Goodbye. Tchau. Tchau, tchau.